Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 ao 30, diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para cultuar a Ti, ó Pai. Eu peço agora é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me ajude a pregar e que, apesar de mim, que o Senhor fale o coração do seu povo, ó Pai. E que haja salvação nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Nos últimos dias tem se falado muito sobre o coronavírus. Nós até comentamos um pouco aqui sobre ele agora. E isso tem gerado algumas situações que não eram situações tão comuns em nossos dias. Nós sabemos que que é necessário um certo cuidado com relação à transmissão do vírus, com relação ao contágio dele. Mas nos últimos dias nós temos lido algumas notícias que não são, vamos dizer assim, coerentes com isso tudo. Por exemplo, algumas lojas no centro de São Paulo, que é um comércio plural ali, que existem várias nações que se instalaram naquela cidade, diminuiu o público em lojas de chineses. Pessoas de origem asiática têm sido ofendidas no metrô por conta da semelhança ou até de uma possível nacionalidade chinesa. Nós estamos falando no Brasil isso. Isso mostra que as pessoas acabam por rotular uma outra pessoa pelo simples fato dela ter traço oriental por conta de uma situação que tem acontecido na China. Em Bauru nós tivemos um caso suspeito que foi descartado. Em outros países nós temos visto um cuidado até excessivo com relação à transmissão da doença. Mas quando nós vemos essas questões de rótulos por conta de nacionalidade, parece algo muito distante para a gente. Mas todos nós, eu acredito que em algum momento da vida, também já fomos rotulados. De repente, se você parar e puxar na sua memória, talvez em algum momento você tenha sido rotulado pela sua origem, às vezes sua origem simples, pela cor da sua pele, pelo bairro que você morava, pelo jeito que você se vestia, pela escola que você estudava, pelos lugares que você podia frequentar. Às vezes alguns rótulos que até te colocavam para baixo, tipo assim, imagina, você estudou a vida inteira em escola pública, nunca que você vai passar numa faculdade. Ou alguns rótulos, imagina, você não tem qualificação nenhuma, você não vai conseguir esse emprego. Todos nós tivemos algum tipo de rótulo, ou entrarmos em uma loja e não sermos atendidos pela forma como estávamos vestidos, ou nos compararem às pessoas do lugar onde vivemos. São inúmeros rótulos. E nós rotulamos muitas vezes também aquele que não é pobre, aquele que é rico. Nós costumamos dizer que tudo é mais fácil para ele porque ele é rico. Mas ninguém sabe o quanto essa pessoa trabalhou na vida para chegar onde ela está. E o nosso texto, ele vai falar de uma mulher que também era rotulada. Essa passagem, ela vem logo após um diálogo que Jesus tem com essa mulher. E quando esse diálogo se deu? Jesus estava a caminho da Galileia e ele precisava passar pela cidade de Samaria. Então Jesus, cansado, foi até um poço que havia ali, enquanto os discípulos foram até a cidade para comprar comida. E era por volta de meio-dia quando essa mulher veio. Interessante que o fato dela ter ido até esse lugar ao horário do meio-dia já demonstrava que ela carregava sobre si um peso enorme. Por que ela foi esse horário? Porque era um horário que não tinha ninguém. Ela não queria ser vista, não queria ser exposta.
E por que isso? Por que ela não queria ser exposta? Quando Jesus conversa com essa mulher, existe até um certo embate ali, uma vez que Jesus como judeu e ela como samaritano, e os judeus consideravam os samaritanos impuros, então havia um conflito entre as duas nações ali. E Jesus, quando pede para que essa mulher vá e chame seu marido, ela diz que não tem marido. Mas aí Jesus vai mostrar para essa mulher o quão pecadora ela era. Quando ele diz, você não tem realmente marido, você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ou seja, isso mostra por que essa mulher foi ao meio-dia. Porque ela também não era bem vista entre os seus. Porque provavelmente eles sabiam que ela já tinha tido 5 maridos, sabiam que o homem que ela estava não era o marido dela. Então essa mulher ela era rotulada, tanto pelos judeus quanto pelo seu povo. E Jesus, além de mostrar o pecado daquela mulher, ele ainda instrui essa mulher com relação ao culto que era prestado por ela, dizendo as maneiras corretas de se cultuar. Os samaritanos eles tinham uma ideia equivocada de culto. Então nós vemos, irmãos, que o rótulo que essa mulher carregava era um rótulo cultural, que era um rótulo da época, que havia dos judeus impostos sobre os samaritanos, e um rótulo da sua própria comunidade, onde ela não era bem vista. Só que o que nós vamos ver nessa noite, irmãos, é que o pecado, ele nos coloca inúmeros rótulos, os nossos pecados e os pecados das pessoas que estão em nossa volta. Mas nós vamos ver que Cristo nos coloca um selo. É isso que nós vamos ver nessa noite. Eu dividi o sermão em 2 pontos. E o primeiro ponto, ele vai falar sobre os rótulos que são impostos pelo pecado. No verso 27 diz: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? E por que está conversando com ela? Os discípulos de Jesus interrompem essa conversa que Jesus estava tendo com essa mulher quando eles voltam da cidade onde eles tinham ido comprar alimento. A surpresa de que Jesus estivesse conversando com uma mulher vai mostrar muito bem o preconceito que refletia uma época. Nos tempos bíblicos e até nos dias de hoje, em alguns países orientais, não é normal um homem falar com uma mulher em público sozinho, nem mesmo com a própria esposa. Não é comum. E para os judeus e para a sociedade da época, isso não era algo aceitável. Então, os irmãos imaginem, se entre os judeus e os samaritanos já havia uma espécie de conflito, uma espécie de separação. Agora imagina entre um judeu e uma samaritana, mulher ainda. E uma mulher samaritana que, aos olhos dos judeus, era imoral. Independente do modo como uma mulher samaritana vivia, para o judeu, ela era impura perpetuamente. Desde a concepção ali, ela já era impura. As mulheres samaritanas já eram consideradas impuras. Então, a surpresa dos discípulos, de certa forma, ela é compreensível. Nós podemos entender o mundo que eles viviam, a sociedade que eles viviam e o pensamento que aquele ambiente todo disponibilizava para eles. Era esse. Mas Jesus ele não era refém do sexismo da época. Jesus não era refém da cultura da época. Por exemplo, quando a cultura dizia que era preciso apedrejar uma mulher adúltera, Jesus a perdoou e a instruiu a não pecar mais. Então nós vamos ver que Jesus ele era contra a cultura. Ele não se moldou à cultura da época. E nós não precisamos, irmãos, nos deter apenas a exemplos bíblicos para falarmos a respeito disso. Quando olhamos o mundo ao nosso redor, nós vamos perceber quanto há de admiração em nós quando nós vemos alguém mudar. Quando alguém que nós consideramos inferior melhora, muda os seus gostos, muda os seus costumes, há uma transformação no coração dessa pessoa, a gente fica surpreso.
nós vamos ver que essa surpresa ou essa admiração de ver alguém que talvez nós rotulamos como inadequado, mudando de vida, mudando os pensamentos, mudando o gosto, mudando o coração, ele já vem há mais de 2000 anos atrás. Isso não é novo. Nós vivemos em dias, em época que se fala muito sobre a inclusão, sobre a aceitação, mas o que nós temos visto diariamente é um preconceito velado em todas as esferas da sociedade. Nós pedimos aceitação, pregamos a inclusão, mas nós vemos uma sociedade cada vez mais preconceituosa em diversos pontos. Esse pensamento ele vai ser permeado em vários lugares da nossa sociedade. Nós vamos perceber isso, por exemplo, quando nós assistimos horário político. Percebe? Quando nós assistimos horário político, nós não damos crédito para nenhum político. Nós não acreditamos em nenhum. Claro que existe uma parcela de culpa dessa classe que ao longo dos anos perdeu a credibilidade. Claro, existe. Mas nós também temos perdido ao longo dos anos a capacidade de acreditar que as pessoas possam mudar, de que as pessoas possam fazer as coisas diferentes. Quando alguém enfrenta algum vício, por exemplo, e decide lutar contra ele, as pessoas vão olhar para ela e vão dizer assim: o quê? Você parou de beber cerveja? Você parou de fumar? Como assim? As pessoas não dão crédito. E às vezes, até para provar para a pessoa que ela não consegue, ela vai lá e oferece cerveja, oferece cigarro para a pessoa. Porque as pessoas não acreditam que o ser humano pode mudar de vida. As pessoas olham ao seu redor e acham que aquela pessoa que enfrenta uma dificuldade, ou que vem de um lugar difícil, ou de uma história de vida difícil, ela nunca vai mudar. Elas rotulam essas pessoas como se elas devessem viver assim eternamente. É igual quando alguém diz: eu vou casar. Nos dias de hoje, dizer isso aí é a maior loucura. A pessoa fala: meu, você vai casar? Você é doido. Você vai largar a sua vida, a sua liberdade de fazer as coisas que você gosta? Para que você vai se casar? Vai se amarrar a alguém? E nós vamos perceber que essa ideia, por trás disso tudo, vai mostrar que as pessoas preferem viver uma vida sem compromisso. Uma vida onde você não precise dar satisfação para a pessoa com quem você divide um teto. As pessoas têm carregado essa ideia de que isso é o melhor. Que você não precisa mudar. Que você pode ser do jeito que você quiser. E que a ideia do casamento é uma ideia ultrapassada. E quando alguém toma essa decisão, nos nossos dias tem causado espanto. Embora o espanto dos discípulos quando Jesus está conversando com essa mulher samaritana fosse algo cultural, essa ideia de separação entre eles se dava pela superioridade que o judeu tinha sobre os de fora, sobre os que não eram judeus. Achar que nós somos mais puros, que nós somos mais santos que alguém que teve um passado marcado, ou alguém que a sociedade e a cultura contestam a sua dignidade e a sua moral, é nos esquecer de onde nós fomos tirados. Quando nós adotamos essa postura, é como se nós nos esquecêssemos de onde a gente veio. Como se nós nos esquecêssemos dos rótulos que nós já carregamos um dia. Muitas vezes rótulos que nós mesmos colocamos em nós por conta dos nossos pecados, e muitas vezes rótulos que foram impostos pelas pessoas sobre nós. Quando olhamos o nosso passado, nós vamos nos lembrar de momentos que hoje nos causam vergonha. Nós vamos lembrar de momentos que causaram vergonha às pessoas que nos amam. E mesmo assim, com toda essa condição miserável nossa, a graça de Deus nos alcançou e nós estamos aqui hoje. Reunidos como igreja, cultuando a esse Deus, reunidos como irmãos. Quando Deus nos alcançou,
nós provamos de uma água que trouxe uma transformação em nossa vida, uma água que nos lavou. Será que se nós, hoje, conseguíssemos ver nós mesmos entrando por essa porta, no nosso pior momento, será que se nós mentalizarmos de uma forma, nós sentados aqui, olhando por aquela porta, e vendo nós entrando por essa porta aqui no nosso pior momento, com a vida que nós levávamos, será que nós olharíamos com incredulidade e espanto? Muito provavelmente. Será que nós faríamos o seguinte comentário: aprontou a vida inteira e agora diz que é crente? É comum nós ouvirmos isso. Jesus, que ao contrário de nós é santo, ele agradece ao Pai pelas conversões. Olha o que ele diz em Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos aqui eram os considerados incultos da época, os frágeis. E Jesus também se entristece pela incredulidade. Olha o que ele diz em Marcos 6, 6. Ficou admirado com a incredulidade deles. E Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Se houvesse mais fé genuína sobre a terra, irmãos, haveria menos surpresa quando as almas se convertessem. Talvez se nós crescêssemos mais, teríamos uma expectativa maior. Se nós compreendêssemos melhor a Cristo, ficaríamos menos admirados ao ver Jesus salvar o pior dos pecadores. Não deveríamos considerar nada como impossível, nem imaginar que qualquer pecador esteja fora do alcance da graça de Deus. A admiração demonstrada diante de conversões é a prova do enfraquecimento da fé nos nossos dias. A falta de conhecimento que existe nesses últimos dias, o que deveria causar admiração em nós cristãos, não é quando uma pessoa que é rotulada por uma sociedade ou até por nós mesmos se entrega a Cristo. O que deveria causar admiração em nós são as pessoas que não reconhecem Cristo como seu Salvador e estão levando uma vida, um caminho que as leva ao inferno. Era isso que deveria causar admiração em nós. Não quando um pecador entra por essa porta, por pior que ele seja, por pior que a sua condição seja, e se arrepende e crê nesse Cristo que nós servimos. A nossa admiração deveria ser pessoas que estão perdidas, que não ouviram o Evangelho, ou que não conhecem esse Cristo e estão caminhando para o inferno. São pessoas que estão rotuladas pela sociedade e às vezes por nós mesmos. O primeiro ponto, irmãos, é esse, que os rótulos impostos pelo pecado. O segundo ponto, irmãos, é que Cristo remove os rótulos e nos coloca um selo. Verso 28 ao 30 diz: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher havia deixado a sua casa com uma missão. A missão dessa mulher era ir até o poço e encher o seu cântaro de água. O que é um cântaro? É um recipiente, um jarro de barro, onde se colocava água para levar para as casas ou para usar em cerimônias, enfim. Para os irmãos entenderem, talvez alguém não entenda ou não saiba o que é. Então ela deixou a sua residência com uma missão, e a missão era simplesmente pegar água. E era ao meio-dia quando ninguém ia vê-la. Só que quando essa mulher chegou à beira do poço, e aí ela encontrou-se com Cristo. É interessante que
embora o diálogo dessa mulher com Jesus, em um primeiro momento, pode parecer até que ela é irônica com Jesus, quando ela conversa com ele, esse diálogo mudou a vida dessa mulher. Transformou a vida dela. O texto vai dizer que quando ela teve um encontro com Jesus e Jesus se revelou a ela como Cristo, e ela entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade avisar aqueles homens. Ou seja, o objetivo dela mudou. Eu imagino, irmãos, que era o único horário que essa mulher poderia ir no poço buscar água. Então, se ela deixou esse cântaro para trás, ela poderia ter ficado mais 24 horas sem água. Ela só voltaria no outro dia. Mas ela não se importou com isso. O objetivo dela mudou. E ela foi avisar aqueles homens para que eles fossem e vissem um homem que tinha dito tudo quanto ela tinha feito. A intenção da mulher, que era ir até o poço com o seu cântaro e levar cheio de água para casa, mas quando ela encontrou a fonte, um novo coração, novos valores para uma vida, e tudo se fez novo na vida daquela mulher. Aquela mulher que ia ao poço buscar água no horário de menor movimento para não ser vista por ninguém, agora ela queria ser vista e ouvida. Não importavam mais se aquelas pessoas iam ver ela. Ela deixa o seu cântaro e corre para a cidade para anunciar que o Cristo estava ali. Ela mudou o seu objetivo, mudou o seu pensamento e nada mais do que ela era importava. Nada mais do que as pessoas pensavam. Os rótulos que tinham sido impostos sobre ela já não importavam mais. Porque a vida dela mudou. Nós vamos perceber, irmãos, que quando a graça de Deus encontra um coração sedento, Ele transforma, Ele toma o seu lugar, Ele muda as prioridades, Ele muda os objetivos e a pessoa é uma nova criatura. Talvez se nós olhássemos os nossos rótulos lá atrás, e quando nós olhamos para nós ainda hoje, com muitas falhas ainda, mas quando nós olhamos para o Giovanni de 20 anos atrás, não é a mesma pessoa. E isso não é mérito meu. De maneira nenhuma. É a graça que me alcançou e mudou a minha vida. Tenho certeza que muitos aqui, quando fazem uma reflexão, também entendem assim. Nós vamos perceber que quando nós encontramos Jesus, as nossas prioridades mudam. Nós deixamos coisas para trás, nós deixamos coisas que nós julgávamos importantes e urgentes, porque nós entendemos que Cristo é o mais urgente e é mais importante em nossas vidas. Isso aconteceu com Mateus, o publicano, que deixou a coletoria. Aconteceu com Pedro, Tiago, João e André, que abandonaram seus barcos e suas redes. Aconteceu com Saulo, que deixou de perseguir os cristãos para pregar uma fé que ele tanto negou. Nós vamos ver que quando há esse preenchimento, as coisas mudam. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. A mesma graça tomou a vida dessa mulher e ela também mudou o seu objetivo. Nós não podemos dizer que ela nunca mais voltou lá para pegar o seu jarro de água, ou que ela nunca mais bebeu água na vida. Não é essa a questão. A questão é que quando ela se deu conta do que havia acontecido, aquilo que era urgente, o que era de primeira importância na vida dela, já não era mais. Foi isso que aconteceu. Então ela deixou o seu jarro, o seu cântaro, para anunciar a Jesus. Nós vamos perceber, irmãos, que quando essa mulher ela vai falar para as pessoas que ela encontrou o Cristo, ela não vai falar assim: venham e vejam um homem que diz que nós cultuamos errado. Venham e ver um homem que está dizendo que a nossa forma de culto é errada, ou a forma que nós adoramos a Deus é errada.
Ela diz: venham e vejam o homem que diz tudo quanto eu tenho feito. Em outras palavras, venham e vejam o homem que mostrou que eu sou um pecador. Venham e vejam o homem que mostrou que eu preciso de um Salvador. O mais importante era falar o que Cristo havia feito com ela. Os rótulos que a envergonhavam agora serviam de argumento para que as pessoas fossem ao encontro desse Jesus. E às vezes a gente está tão preocupado em falar que um cultua errado, que a gente cultua direito, e às vezes a gente não fala que a gente era um miserável e que a graça de Jesus nos alcançou. E às vezes a gente não fala para aquele irmão que trabalha conosco, que nunca teve um encontro com Cristo, o quanto Deus foi bom com a gente. Mas para falar que o irmão lá da outra igreja cultua errado, a gente está pronto. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. E nós vamos perceber, irmãos, que essa ideia, esse simbolismo dela deixar o seu cântaro, ou seja, a sua urgência, reflete muito no que nós vemos hoje. As pessoas, elas não querem mudar as suas prioridades a fim de glorificar a Deus. Ninguém quer fazer isso. É muito difícil alguém que vai largar algo que acha que é importante a fim de glorificar a Deus. Nós temos visto, por exemplo, recentemente, deu até muita polêmica em jornais, debates, redes sociais, uma proposta do governo referente à abstinência sexual. E o mais engraçado é que muitas pessoas que questionavam isso talvez nem tenham lido o plano do governo. Então as pessoas se espantam com uma ideia do governo de preservar adolescentes para que não se tornem pais cedos. E talvez aqui quem já foi pai cedo, talvez muito cedo, sabe o quanto isso é difícil. Então nós vamos ter privação de estudos, um lar que não vai estar estruturado, muitas vezes os pais não são casados e não moram juntos, e na maioria dos casos os relacionamentos terminam diante da gravidez. E as pessoas se espantam quando alguém se levanta contra isso. Mas nós não vemos a sociedade ou a Fátima Bernardes convidando alguém lá para questionar alguém que defende o aborto. Ou seja, eu querer prevenir que uma jovem de 13, 14 anos tenha um filho é inadequado. Mas eu achar que essa jovem de 13 e 14 anos tem o direito de abortar é legal. Ou seja, é mais fácil carregar o cântaro da gravidez indesejada ou do jarro indesejado do que abandoná-lo e ele tratar lá atrás. E nós vamos isso da mesma forma com a ideia da legalização das drogas. É muito mais fácil você liberar o uso do que conduzir uma sociedade a combater o uso de drogas. Então é mais fácil você carregar esse cântaro, esse jarro, para lá e para cá, do que combater. É mais fácil você não mudar o objetivo do que remediar ele. E é isso que a nossa sociedade faz. Infelizmente, nós temos vivido épocas em que as pessoas não querem deixar os seus jarros para trás, não querem mudar suas prioridades e não querem se moldar ao Evangelho. As pessoas querem um Evangelho que se molde a elas. O que nós temos visto diariamente é surgir vários tipos de Jesus. Nós temos visto Jesus que atendem a todas as necessidades, um Jesus que é só amor. As pessoas querem criar Jesus, mas não querem viver o Jesus da Bíblia, porque não querem mudar as suas prioridades. As pessoas não querem deixar os seus jarros para trás, mas elas querem carregar eles embaixo dos seus braços. Porque às vezes mudar uma prioridade ou mudar um objetivo vai nos causar dor, vai nos causar cansaço. Mas quando isso é a fim de glorificar a Cristo, não há nada que se compare a isso, irmãos. Nós presenciamos pessoas que querem saltar de degraus na vida, mas não querem deixar os degraus, as coisas que lhe prendem aos degraus inferiores. As pessoas querem ser bem-sucedidas nos seus empregos, mas não se qualificam. As pessoas querem entrar numa boa faculdade, mas não estudam.
Querem passar em um concurso, mas não se dedicam. Quer continuar indo em balada, quer continuar indo em festa. E acha que vai lá e vai fazer a prova e ainda pede para Deus ajudar ainda. Infelizmente. É quando alguém se casa e não quer deixar a vida de solteiro para trás. Eu quero ser casado, mas eu quero trazer o cântaro aqui da vida de solteiro para trás. Eu não quero mudar a minha postura. Eu quero continuar levando a vida do jeito que eu levava. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, essas renúncias acontecem. Quando nós somos crentes, queremos que todo mundo venha na nossa igreja, vai lá visitar. O culto é uma bênção. Mas a minha vida, eu não dou testemunhos, eu não dou um bom exemplo, eu não sou referência para ninguém e quero que as pessoas sirvam o mesmo Cristo que eu. Como que a gente associa as duas coisas? Como que nós vamos fazer com que as duas coisas se equivalam? Se você teve um encontro com Cristo, isso vai transparecer na sua vida, irmãos. Agora, se você acha que ser um cristão nominal, e vir ao culto de domingo, e continuar carregando o seu jarro de água aí pelo resto da semana, vai fazer com que as pessoas venham e vejam o Cristo que mudou a sua vida, elas não vão, porque elas não vão achar que sua vida mudou. Andar com Cristo e ter um encontro com Ele vai nos exigir renúncias. Olha o que Jesus diz em Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder a vida por minha causa, este a salvará. Cristo falando de renúncia. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3,8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Você consegue considerar alguma de suas prioridades, objetivos e até futilidades como esterco? Ou não? É uma palavra muito forte, que assusta, incomoda. Gálatas 2:20. Você pode dizer isso aqui? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A sua vida mostra que Cristo vive em você? Ou ainda não? A verdade, irmãos, é que todo cristão, todo crente verdadeiro, ele deveria proceder como essa mulher procedeu. É disso que a igreja necessita, que a situação que o mundo que vivemos necessita. É isso que a sociedade requer de nós cristãos. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente passa por mudança de prioridades. Todo aquele que recebeu a graça de Deus e provou que Cristo é gracioso, deve encontrar palavras para testificar esse Cristo para outras pessoas. Se sabemos que as pessoas ao nosso redor estão perecendo e só Cristo pode salvá-las, mas mesmo assim deixamos de anunciar a paz que encontramos, onde está a nossa fé? Onde está o nosso amor? Se vendo pessoas caminhando para o inferno, nada lhe dissemos a respeito de Cristo e da salvação. Aquela mulher que era rotulada, que tinha inúmeros rótulos impróprios impostos pelos seus próprios pecados,
e rótulos também impostos pela cultura e pela sociedade da época. Aquela mulher era discriminada desde as suas práticas até a sua origem. Mas quando ela teve um encontro com Cristo, os rótulos dela foram removidos. E no lugar dos rótulos, lhe foi colocado um selo. Quando ela ouviu, ela creu. Se ela não tivesse crido no que ela tinha ouvido, ela não teria corrido para a cidade. E olha o que diz em Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite: você ainda carrega rótulos ou você já está selado? Porque se você está selado, a sua postura deve ser no mínimo parecida com a dessa mulher. Ou você carrega o rótulo de crente de domingo, você ainda carrega o rótulo de crente que vive de qualquer maneira, o rótulo de marido infiel, esposa infiel, filho rebelde, desonesto, mentiroso, fofoqueiro. Carrega o rótulo de invejoso, às vezes. Ou você está selado? Talvez você pense que não precisa provar nada para ninguém. E que os rótulos que as pessoas aplicam sobre você pouco importam. Porque Deus sabe quem você é. E a pergunta que eu te faço: quem você é? Quando Deus olha para você, quem Ele enxerga? Realmente, os rótulos que as pessoas colocam sobre nós, às vezes nos machucam, nos diminuem, mas o que importa é como Deus nos vê. Como Deus te vê. Você está disposto a deixar o seu cântaro e anunciar uma vida nova com Cristo? Será que percebemos a importância crucial das coisas espirituais e a futilidade dessas coisas desse mundo? Falamos com os outros a respeito de Deus, de Cristo, da eternidade de suas almas, do céu, do inferno. Se nós não fazemos isso, qual é o valor da nossa fé? Onde está a realidade do cristianismo que nós professamos? Talvez hoje você esteja cansado de carregar o seu cântaro para todo lado, todos os dias, a fim de buscar água. Porque eu imagino que não deveria ser leve, irmãos. Alguém já carregou um vaso de barro vazio? Ele já não é leve. Imagina cheio de água. Então talvez você esteja cansado de ter que ir todo dia no poço encher esse cântaro. Um horário que talvez ninguém está te olhando. Talvez estejam te vendo, mas não sabem quem você é de verdade. Talvez você esteja extremamente cansado de carregar esse cântaro para lá e para cá. Mas olha o que Jesus diz, Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque para que nós fôssemos saciados dessa nossa sede diária de futilidades, para que nós pudéssemos descansar, para que o rótulo do pecado que estava sobre nós fosse removido, foi necessário que alguém assumisse nosso lugar. Alguém que também foi rotulado. Olha lá, o filho do carpinteiro. Ou então, olha lá, o filho da Dona Maria faxineira. Não vai ser ninguém na vida. Olha lá, o filho do seu João caminhoneiro. Coitado, vai ter que ser caminhoneiro também. Alguém que foi chamado de beberrão, glutão. Alguém que quando expulsou demônios, foi acusado de fazer em nome de Belzebu. Mas desde a eternidade, esse alguém
já havia recebido outros adjetivos. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Quando Cristo foi colocado no madeiro, ele carregava a imagem de um homem derrotado, maldito e fraco. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje ele vive, ele venceu a morte. E sobre os rótulos que estavam sobre nós, olha o que diz em Colossenses 2,14. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Todos os nossos rótulos, irmãos, por piores que eles sejam, eles foram levados por Cristo. E Ele nos selou, cuidou de nós. Nós estamos aqui essa noite. Talvez ao puxarmos memórias antigas de rótulos que nós carregamos por merecimento e às vezes por injustiça, nós vamos ver quanto esse Deus foi gracioso conosco. Aquela mulher teve um encontro com Cristo na beira de um poço. Um dia nós encontraremos com Ele em uma mesa como essa, para um banquete. Se você hoje, talvez, chegou aqui se sentindo extremamente rotulado, talvez você seja mesmo rotulado. Saiba que existe um Cristo, um Jesus, que além de remover todos os rótulos que você possa ter, Ele removeu, carregou sobre Ele e pode colocar um selo em você nessa noite. Creia nesse Cristo. Só Ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a história daquela mulher. Aquela mulher não fez nada, mas Cristo mudou o coração daquela mulher. E assim como ela se envergonhava de quem era ela, e precisava se esconder, agora ela quer que as pessoas vejam o que Cristo fez na vida dela. A sua vida pode ser transformada dessa forma, se você crer. Amém? Vamos orar.